Saudação de paz, pastor Josué Shalom Adonai. Quem vos fala é o pastor, pelo precedente que o Espírito de Deus há de estar me expressando em minha fala, em vossas vidas, em Cristo Jesus. Quero agradecer a todos os ouvintes, ovelhas, cooperadores, pessoas que têm me apoiado aí no meu canal do Facebook e me seguido pelas redes sociais para a glória do Senhor Jesus Cristo. Que toda segunda e terça-feira é live aqui no meu canal do Facebook. Então que Deus abençoe a todos. Também deixar minha gratidão eterna à majestade gritante, verdadeira, santa, única e poderosa de estar aqui nesta porventura tarde de terça-feira, mais uma vez no meu canal do Facebook. Que Deus abençoe a todos que vai poder entrar e assistir a live feita porventura aqui no meu canal do Facebook. Que Deus abençoe a todos de forma precisa e de forma cordial a vossa vida em Cristo Jesus. Já quero começar minha live com um tema oportuno que foi me dado para que eu possa estar falando aqui a respeito desta live nesta tarde de terça-feira. Eu vou estar falando um pouquinho sobre cânone bíblicos ou canônicos bíblicos, né? Então vamos lá. Cânone bíblicos, que também pode se referir a canone ou canonos bíblicos, No entanto, esses textos não foram incluídos no cânone bíblico, conjunto de livros considerados inspirados por Deus e autoridade para a fé e prática cristã. Aí vamos descendo. O Evangelho de Bartolomeu, é uma obra perdida, possivelmente composta em grego e traduzida para o compate, e não é reconhecida como parte da Bíblia. Aí descemos. Outras referências, Bartolomeu também é mencionado no Evangelho de João, aonde é chamado de Natanael. O Evangelho de Bartolomeu é uma obra perdida entre os apócrifos do Novo Testamento, mencionado em diversas fontes nos primeiros anos do cristianismo. É possível que ele seja o mesmo texto chamado de Questões de Bartolomeu ou a ressurreição de Cristo, ou mesmo um terceiro distinto de ambos. Os 12 apóstolos de Jesus tinham nomes como significados que refletia suas origens e características. Pedro, por exemplo, significa pedra, enquanto João significa Deus é gracioso. Outros nomes como André, Tiago, Filipe, e Bartolomeu, e Mateus, Tomé, Judas Tadeu, Judas Iscariotes e Simão também possuem significados importantes e relacionados à força, supitação, amizade, bênção e outros aspectos da fé, aspectos da fé e personalidade. Aqui estão os nomes dos 12 apóstolos e os seus significados. Simão Pedro, Pedro, pedras. Em grego significa pedra ou rocha.
André, significa viril ou homem forte. Viril ou homem forte, que é André. Ponto. Tiago, filho de Zebedeu, significa aquele que suplita, ponto. João, significa Deus é gracioso. Filipe, significa amigo dos cavalos, ponto. Aí podemos descer aqui mais um pouco. Bartolomeu, significa filhos de Ptolomeu, que é Bartolomeu, significa filho de Ptolomeu. Filho de Ptolomeu, ponto, vírgula. Quer dizer, ponto, perdão. Mateus, significa dom de Deus, ponto. Tomé, significa gêmeo, ponto. Tiago, filho de Alfeu, significa aquele que suplita, ponto. Judas Tadeu, significa louvado ou corajoso, ponto. Simão, o zelote, significa aquele que ouve, ponto. Judas Iscariotes, Judas significa louvado, Iscariotes pode se referir à cidade de Queriote, ou significa homem de Querioque, ponto. O nome de Jesus, derivado do hebraico Yeshua, significa Yeshua, e salvação, ou Deus salva, ponto. É um nome como profundo significado religioso, especialmente dentro do cristianismo, aonde Jesus é considerado o Messias, o Filho de Deus e Salvador da humanidade, ponto. Então nós podemos ver que na minha leitura aqui, que eu comecei a ler para você, eu falei para você o nome de todos os apóstolos e o significado do nome de todos os apóstolos de Jesus. Aqueles apóstolos que andaram com o Mestre, que Jesus escolheu para a sua seara e para a sua missão. Então o nome e o significado que eu dei para você sobre os apóstolos de Jesus, que foi chamado entre 12 homens, com o poder da sua mensagem, para poder pregar a verdadeira mensagem, palavra do Todo-Poderoso Deus, sobre a vida das pessoas que eles foi enviado para pregar e apregoar o Evangelho verdadeiro e notório e poderoso. Nós podemos ver que dentro das Escrituras Sagradas, e dentro também da história, tem um significado. Dentro da história, a Bíblia não dá significado de nome dos apóstolos, mas a história, os estudos, a aprofundação da palavra e dos estudos bíblicos, e porventura de colocações aonde as pessoas podem porventura se colocar em posição pacificamente, podemos ver realmente uma colocativa qual de posição. Mas eu quero começar aqui para conosco, a respeito de canônicos bíblicos, que são canônicos bíblicos. Esses canônicos bíblicos, que é canônicos bíblicos, esses porventura são colocativos, como verbalmente livros. E que livros são esses? Vamos ver que tipo de livros são esses, que porventura pode dar por nome ou por expressão colocativa sobre os livros canônicos, que fala, no entanto, esses textos não foram incluídos no canônico bíblico, conjunto de livros considerado inspirado por Deus. Autoridades para a fé e prática cristã. Ponto no final. Então nós podemos ver que esses livros que não foi atribuído
né, porventura, que não foi tirado da Bíblia, mas que foi atribuído à Bíblia, são livros que nós podemos entender que são livros da Bíblia Sagrada. Que eles não foram tirados, eles foram, porventura, atribuídos e colocativos verbalmente na sua colocação. Então podemos entender essa colocativa verbal que a Bíblia nos dá numa colocação que é conhecido como Evangelho canônicos, né? Que esses não saíram da Bíblia. Esses não saíram das Escrituras, como eu li para você. Canone bíblicos, 2 pontos. No entanto, vírgula, esses textos não foram incluídos no canônico bíblico, conjunto de livros considerados inspirado por Deus. Os livros que são inspirados por Deus são os livros que estão na Bíblia Sagrada. Os livros que a Bíblia dá, né, de Gênesis, Apocalipse, eles são livros inspirados pelo Espírito Santo e inspirados pelo poder do Senhor, simplesmente sobre 40 homens que escreveu o Evangelho e 40 homens que pregou a respeito do Evangelho verdadeiro, apregoado e pregado. Então, esses livros foram inspirados pelo Espírito Santo e o Espírito Santo usou 40 homens para escrever a Bíblia, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, para que possa entrar numa posição qual que os livros inspirados são Gênesis, Êxodo, Levítico, Velho Testamento, Novo Testamento, os 4 evangelhos, colocativo verbal, para que nós podemos entender a colocativa qual que esses textos nos traz. Então, inspirado por Deus e autoridade para com a fé. Pratica cristão. Quer dizer, o cristão pratica a fé através de quê? Da palavra. Porque a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, se a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, é porque a fé está porventura colocativa, que é a fé operante, né? Sangue derramado, né? Então, podemos ver que a fé operante, ela é baseada na Bíblia. A fé vem pelo ouvir a palavra. O mais que eu escuto e guardo na tábua do meu coração e obedeço o que está escrito nas Escrituras, eu serei bem-sucedido na minha vida e serei bem-sucedido naquilo que eu faço para o reino celestial e para o reino do Senhor. Então nós temos que entender que esses livros que estão sendo citados são livros que a Bíblia dá prioridade. São inspirados pelo Espírito Santo e dá condição para que as pessoas possam ler, para que possa basear a vossa fé, a vossa conduta, a vossa esperança, a vossa colocativa, verbalmente, para que a pessoa possa acreditar cada dia mais que o Senhor fala através da palavra. Que é o quê? Através das Escrituras Sagradas, o Espírito Santo de Deus sempre fala e nunca vai deixar de falar. Então podemos entender que dentro dessa colocativa qual verbal, de uma colocação única e simbólica, que a Bíblia dá a respeito desses livros que são 40 homens que escreveram a Bíblia inspirados pelo Espírito Santo de Deus, na inspiração do poder de Deus sobre a vida deles, que deu sabedoria, deu entendimento, deu graça, deu para que eles possam continuar, prosseguir a sua caminhada, para que o nome do Senhor possa ser glorificado sobre a vida deles, de forma viva e de forma gloriosa. Então podemos entender essa colocativa verbal que o texto traz para nós. Então esses livros que a Bíblia possui, esses livros que a Bíblia traz, esses livros que a Bíblia se coloca em posição qual pacífica, porventura, biblicamente falando, é livros aonde podemos ler, que é o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, de Lucas, de João, os Evangelhos, né? Também o Velho Testamento, o Novo Testamentário, o Velho Testamentário, que é sempre o Novo e o Velho Testamento, com uma colocativa qual verbal, que dá para que nós podemos entender que a Bíblia foi inspirada, porque a Bíblia tem vida. Quando a Bíblia fala com você, é porque a Bíblia tem vida. Ela fala porque ela tem vida. Porque o Espírito Santo não está morto, ele está vivo. Então, ele fala com a pessoa. Ele traduz aquilo que a pessoa precisa ouvir
E ele fala na precisão da necessidade que a pessoa precisa escutar para a glória do Senhor. Não fora dos padrões bíblicos, mas dentro dos padrões que a pessoa precisa escutar. Então, esses canones bíblicos são canones bíblicos, nesse ponto, que são inspirados pelo Espírito Santo, que é, porventura, a Bíblia Sagrada, que tem 66 livros, as Escrituras Sagradas. Então nós podemos ver que são inspirados, são condutas de fé, condutas de morais e condutas para que venha lapidar o homem no seu caráter cristão e na sua vida diante da presença do Deus de Israel. Então, nós podemos ver. Agora, existe alguns livros que não foi colocativo. E podemos descer aqui a respeito dessa colocação verbal, né, que eu quero citar para você. Vamos ver um pouco. Os livros não incluídos na Bíblia, vírgula, conhecido como apócrifos, os livros que não foi incluído na Bíblia, que foi colocativo, que não foi colocado, que não foi inclusamente escrito na Bíblia, eles têm um nome chamado de livros apócrifos, ou pseudepigrafos, vírgula, inclui textos do Antigo Testamento, como Tobias, vírgula, Judite, vírgula, Macabeus 1 e Macabeus 2, vírgula, Sabedoria e Enoque, e o Novo Testamento como Evangelho de Tomé, vírgula, Maria, Madalena e Filipe. Ponto. Eles foram inclusos, né? Eles foram inclusos por motivos. E que motivos são esses? Né? Eles não foram colocativos, mas eles foram excluídos, tirados, né? Simplesmente. Eles foram, né, excluídos por motivos teológicos, autoria, né, duvidosa, ou produção táticas, que é produção tática, ou produção tática. Né, tem um ponto no final. Então, esses livros foram excluídos da Bíblia e não foi colocado. Por que eles não foram colocados? Porque Lutério deu a louca e começou a tirar. Esse aqui não vai, esse aqui não vai. E começou a rasgar páginas para que não venha a ser colocativo. Né? Lutero arrancou as páginas e esse aqui não vai. E esses livros que eu citei, eles se tornaram livros apócrifos, que são livros não colocativos da Bíblia, que são a nossa Bíblia normal, que tem 66 livros nas Escrituras Sagradas. Então nós temos que entender por que esses livros não foram colocativos. Porque poucas pessoas sabem que Tobias não foi colocado, Judite, que é a irmã de Judas, quase ninguém sabe disso, Macabeus 1, Macabeus 2, são livros apócrifos. Sabedoria não foi colocado, né? Enoque também não foi colocado, Evangelho de Tomé não foi colocado, Evangelho de Maria Madalena não foi colocativo, Evangelho de Filipe não foi colocativo, e Evangelho de Bartolomeu também não foi colocativo na nossa Bíblia. Então, ela não é completa, ela é incompleta porque não tem esses livros apócrifos. Só tem esses livros da Bíblia, que é os 66 livros da Bíblia Sagrada. Aí podemos entender também, pacificamente, principais livros apócrifos do Antigo Testamento, que é conhecido como Deuteronômicos, embora aceitos na Bíblia católica, são considerados apócrifos por protestantes melhor dizendo, como protestantes e judeus, que é protestantes e judeus, que foi colocativo na Bíblia católica e não na Bíblia cristã.
Então ele se tornou livros apócrifos e não livros para que possam simplesmente ser colocativos e verbalizados, porventura, para muitas pessoas que não têm entendimento sobre esses livros, que é conhecido como Tobias, vírgula, Judite, vírgula, né? Baruque, vírgula, Sabedoria, vírgula, de Eclesiástico, né? E Siricidar, que é coisa como Siracidar, né? Siricida como Siracida, ponto. E também conhecido como 2 Macabeus, quer dizer, Macabeus 1 e Macabeus 2, ponto, né? Que é a direções de Esté e Daniel, Susã, Bel e porventura, livros de Enoque, que porventura não foi colocativos da Bíblia. Esté foi colocativo e Daniel também, porque o livro de Daniel é colocativo e Esté também, né? Porque Daniel é um livro profético, o livro das profecias, colocativa, verbalizada, numa colocação simbólica, para que nós podemos entender por simbolismo e colocação. Qual o que nós entendemos? Aí descemos, principais apócrifos do Novo Testamento, incluídos, estes textos frequentemente né, frequentemente foca em gratículos dos detalhes das influências de Jesus, que é Evangelhos, Tomé não foi colocativo na Bíblia, não existe Evangelho de Tomé na nossa Bíblia. Não existe Evangelho de Tomé na nossa Bíblia. Evangelho de Tomé não tem. Né? Evangelho, Tomé, vírgula, não foi colocativo. Maria Madalena, vírgula, não foi colocativo. Filipe, vírgula, não foi colocativo. Pedro foi colocativo. O livro de Pedro. Judas foi colocativo. Esse Judas aqui é Judas, irmão de Jesus. Não é Judas Iscariotes. Isso aqui é Judas, irmão de Jesus. É Judas Tadeu. Tá? Esse aqui é Judas Tadeu. Esse foi colocado na Bíblia, no seu livro. Ponto. Atos dos Apóstolos foi colocativo de Pedro. Atos foi. Agora, Atos dos Apóstolos de Pedro não foi colocativo na Bíblia. Não foi colocativo. São livros apócrifos, vírgula. Atos de Paulo também não foi colocativo na Bíblia. Não foi escrito nem colocado. São livros apócrifos. Atos foi escrito. Atos dos Apóstolos foi escrito, porque o nome seria diferente. Seria Atos, né, porventura, que é o Espírito Santo, Atos dos Apóstolos. Ou Atos dos Apóstolos ao Espírito Santo. Mas Atos dos Apóstolos foi escrito. O livro de Atos dos Apóstolos foi colocativo na Bíblia. Agora, o que não foi colocativo foi simplesmente Atos de Pedro, vírgula. Não foi colocativo na Bíblia. Atos de Paulo, vírgula, Atos de João e Atos de Tomé, vírgula, não foi. São livros apócrifos que não foi colocativo na Bíblia e não foi verbalizado e escrito. Ponto. Aí descemos. Outros, pastor de Hermos, né, Didaque é considerado úteis, vírgula, mas não inspirados. Eles são considerados úteis, mas não são inspirados pelo Espírito Santo. Quer dizer, eles não têm inspiração. Eles são considerados, né, colocativos, considerados, mas não tem aquela inspiração qual que a igreja tem costume de usar, como tem costume de usar os Evangelhos, o Novo Testamento e o Velho Testamento, porventura, que é os 66 livros da Bíblia Sagrada. Aí por que não estão na Bíblia? Ponto de interrogação. Né? Aí podemos entender o conteúdo geográfico, né, que é conhecido como ergete. Muitos textos do Novo Testamento, né, promove ensinamentos, né, ao contrário da teologia cristã central. Ponto. Aí podemos autos, né, desconhecidos ou tátil, escritos muitos depois da hipótese dos apóstolos. Quer dizer, foi escrito antes, muito depois da hipótese dos apóstolos. Foi escrito, ponto. Né? Aí podemos ver divergência, que é divergência, não se alinhar com canone aceitos. Ponto. Quer dizer, não é para se alinhar com canone aceitos, que é canone aceitos, que é coisa como canone bíblicos aceitos.
Esses livros não foi colocativo e aceito pela igreja. Não foi verbalizado e escrito, né? Por muito tempo. Muito antes deles, foram escritos esses livros, né? Como eu li para você, para te explicar. Então são livros que não foi colocativo. Quase ninguém sabe disso. Poucas pessoas que realmente têm um entendimento pleno do conhecimento geral e para que possam entender esses livros apócrifos que a Bíblia geralmente fala a respeito da colocativa desses livros. Então tem pessoas que compram esses livros, lêem esses livros, mas não tem entendimento sobre esses livros, não sabe o que esse livro realmente fala, não sabe o que esse livro realmente cita. Então a pessoa compra, às vezes, sem ter entendimento, lê, às vezes, sem ter conhecimento. Às vezes, por isso, se aprofunda em coisas que não sabe, da onde veio, como surgiu, qual é o fundamento, qual é, porventura, a hipótese daquilo que está sendo escrito ali naquele momento. Então tem muitas pessoas que não têm um entendimento central das escrituras, né? A pessoa não conhece nem a Bíblia direito, e a pessoa já quer focar em livros apócrifos, né, e conhecer coisas mais profundas. Não. Primeiro, a minha dica como pastor de igreja e como pastor presidente de ministério: dedique a tua vida à palavra. Vai ler a Bíblia, lê os evangelhos de Mateus, Evangelho de Marcos, Evangelho de João, Evangelho do Dr. Lucas, Evangelho do Apóstolo Mateus, Evangelho do Apóstolo Marcos, Evangelho do Evangelista do Dr. Lucas e Evangelho de João. Leia eles primeiro. Leia, se aprofunda, porventura, primeiro no Novo Testamento, para depois, quando tiver preparamento espiritual, quando você tiver uma mente centrada, conhecendo as Escrituras de fato, para você se aprofundar em certas questões, né, porventura colocativas, verbalizadas, para que você possa entender o que a Bíblia diz primeiro para você, porque são livros que poucas pessoas sabem que existe. Eles não são inspirados, mas eles têm valia, porventura, no canônico. Eles têm valia, porque são colocativos, não está na nossa Bíblia. Né? Esses homens Tomé foi apóstolo de Jesus. Bartolomeu foi apóstolo de Jesus. E aí? Né? Então esses homens, eles não podem ter na nossa Bíblia o Evangelho, mas foram homens que fizeram história segundo a Bíblia, fizeram história segundo as Escrituras, fizeram história segundo o baseamento entre os Evangelhos, homens que Deus escolheu para exercer o seu porventura colocativo verbalmente, a sua colocação verbal, para que o povo possa entender o que ele estava dizendo. Agora, os nomes escritos e traduzidos, e o Evangelho Deus não foi colocativo. Agora, não é porque não foi colocativo que não presta, não é isso. Né? São homens que têm valia ao Evangelho, né? A igreja primitiva, que foram homens que Deus levantou, foram homens que Deus ergueu para escrever, homens que Deus simplesmente estava naquele momento escrevendo, né, o papel, as escrituras sagradas, para que possa. Aí eu quero descer mais um pouquinho aqui, para que nós podemos entender essa colocativa qual que eu quero trazer para a vossa vida nessa porventura tarde de terça-feira. O cânone bíblico é a lista oficial dos livros considerados inspirados por Deus que foram a Bíblia viva, servindo como regra de fé e prática, vírgula, com a palavra canônio, vindo do grego para regrar, né, ou vara de medida, ponto. Existem diferenças entre o canone judaico que é Tanakika, vírgula, o canônico, né, canônico, que é conhecido como protestante, e o canônico, né, católico, que é conhecido como canônico católico, que é conhecido como o canônico católico, né, católico, que é ortodoxo, católico ortodoxo, vírgula, especialmente no Antigo Testamento, vírgula, como os católicos incluíam livros, né, deuteronômicos, como Tobias, que são livros, Tobias, conhecido como Tobias, vírgula, Judite, vírgula, 1 e 2 Macabeus, que não estão no canone protestante ou judaico, vírgula. Quando os protestantes seguem o canone,
hebraico mais extrato para o atá, vírgula, mas concorda com os 27 livros do Novo Testamento. O Novo Testamento tem 27 livros. Com os 27 livros do Novo Testamento, ponto. Aí vamos, canone judaico Tanakh, né? Que é, porventura, divisão, Torá, leia, vírgula, Nefilim, profetas e Calófio, que é coisa como escritos, ponto. Aí vamos, livros, 24 livros, no total, incluído as divisões mencionadas, que é por colocação. Os livros que não foi mencionado por divisão, entre 24, tem até mais um pouco acima, né? Aí vamos, canone cristão, Antigo Testamento, protestante, 39 livros, baseando no canônio hebraico, ponto. Aí podemos ver essa colocativa com o verbal que a Bíblia dá instrução. Aí descendo, né? Católicos ortodoxos, 46 livros, incluso os livros, né, deuteronômicos, apócrifos, ponto. Aí vamos, Novo Testamento comum, o Novo Testamento agora comum, é o Novo Testamento comum, 27 livros, 27 livros, aceitos pela maioria das tradições cristãs desde os primeiros séculos, como base em critérios como autoria apostólica e considerar-se a doutrina, que é considerado a doutrina que nós pregamos. Que esses são o Novo Testamento comum, que é 27 livros, o comum que nós pregamos, que é considerado a doutrina, ou doutrinia, que é doutrina considerada pregada, que é do Novo Testamento. Aí descemos, como foi formado, ponto de exclamação. A formação foi um processo gradual, como os primeiros cristãos, usando críticos como origem apostólica, aceitando-se pela comunidade até a fé e coência doutrinar, que é considerar-se a doutrina para identificar os livros inspirados, ponto, que está dizendo bem claro, a comunidade da fé é corrência, que ele estava dizendo a respeito da colocativa qual que ele está citando para si próprio, né, que a consideração da comunidade considerou a fé colocativa verbalizada numa doutrina para edificar livros inspirados. Olha só, inspirados. Por quê? Pelo Espírito Santo, porque a Bíblia não pode ser inspirada por homem. O homem não pode inspirar a Bíblia. O homem não pode inspirar uma coisa que simplesmente, né, que ele não tem poder. A Bíblia foi inspirada por quê? Pelo Espírito Santo. É uma colocativa qual, né, a inspiração da Bíblia, ela tem vida. Porque quando você lê, ela fala contigo. Porque ali o Espírito Santo, ela se renova a cada manhã. Então ela tem uma vida, ela tem vida que fala com o homem. Ela fala, se você lê hoje o Salmo 91, e você lê amanhã, vai falar contigo de outra forma. Se você lê hoje o Salmo 20, vai falar contigo de outra forma. Se você lê o Salmo 20 ou o Salmo 91 hoje, ele fala contigo de uma forma. Se você ler amanhã, ele fala contigo de outra forma. Por quê? Porque ela é inspirada pelo Espírito Santo, que dá vida e colocativa de colocação, qual? Verbal, para que a pessoa possa entrar dentro dos padrões da palavra, e o Espírito Santo usa a palavra para falar contigo em cima do seu problema, porque Deus fala em cima do problema que nós estamos precisando. Quer dizer, a fala de Deus é dentro daquilo que nós precisamos ouvir, não daquilo que nós não precisamos ouvir.
Deus não fala por falar, Deus fala com precisão da necessidade e da colocativa qual que nós precisamos ouvir, a sua voz. Se não tem precisão de Deus falar, vai falar para quê? Se não tem precisão de Deus se manifestar, vai se manifestar para quê? Se não tem precisão de Deus fazer, vai fazer para quê? Porque a pessoa quer, porque a pessoa está querendo? Não, não é assim não. Nós temos que entender o porquê. Então a Bíblia foi 40 homens que escreveu. Mas 40 homens inspirados por quem? Por quem? Pelo Espírito Santo de Deus, que dá o vocabulário qual? Do poder e autoridade do Senhor na vida deles. Foi homens que escreveu sim, concordo com você. Agora, não posso dizer que não tem inspiração, porque se não tiver inspiração, como é que ela fala? A Bíblia é o livro do livro. É acima de qualquer livro, porque não tem um livro que fala com você como a Bíblia fala. Os outros não falam. Mas a Bíblia fala com você. Então, 27 livros ao Novo Testamento, que é o Novo Testamentário, colocativo qual verbal, para que nós podemos entender. Aí podemos descer aqui. Concluindo como os de Hipone, 393 acerca, né? Que é conhecido como Cargon, de 397 acerca, né? Ajudando a formalizar a lista, vírgula, mas crença e o que a igreja reconheceu, o que Deus já havia inspirado, vírgula, não determinou o canônio. Ponto. Aí vamos. Diferença-chave. Que é conhecido como os protestantes, conhecido como os protestantes rejeitados, rejeitará, né, que vão rejeitar os livros, né, deuteronômicos do Antigo Testamento, considerado apócrifos, após a Reformação, ponto. Os católicos os católicos mantiverão esses livros agora chamados de deuteronômicos no seu canônio, vírgula, que é conhecido como canônio, vírgula, divididos, que é dividido no concluiu da teto, né, concluiu, ou concluiu, né, concluiu de tretus. Então você pode ver que eles são concluídos para os católicos nas suas Bíblias, tem eles, porque tem mais livros do que a nossa. Então eles são colocativos, na deles e na nossa não são. Eles são verbalizados na deles, mas nas nossas não são. Que são livros no colocativo como canônico na Bíblia dos católicos, são livros apócrifos. Os livros apócrifos são livros que estão na Igreja Católica, que são Primeira Macabeu, né, Segunda, né, Primeira e Segunda, conhecido como Tobias, Judite, são esses livros que tem a mais, como tem a mais na Bíblia da Igreja Católica e também tem mais na Bíblia de Jerusalém. Também esses livros são citados e colocativo verbalizado, para que possa simplesmente ser uma colocação prefigurada, né? Mas são livros que valem e que têm a sua origem e a sua colocativa qual, para que nós podemos entender. Agora vamos descer aqui mais um pouco, que eu quero trazer para você. Agora vamos falar sobre os livros, né? Que é os 4 evangelhos. Os 4 evangelhos, conhecidos como testamentos, são chamados evangelhos canônicos. Aqueles que eu falei para tu são canônico. Esses aqui são canônicos. Esses aqui são os 4 evangelhos canônicos, né? Então, existe o evangelho apócrifos e existe o evangelho canônicos, que são os 4 evangelhos. Evangelho do apóstolo Mateus, evangelho do apóstolo Marcos, evangelho do evangelista Dr. Lucas, que se formou em medicina, e evangelho de João, que também é apóstolo do Senhor, vírgula, né, composto por Mateus, vírgula, Marcos, vírgula, Lucas e João, ponto. Eles narram a vida, ensinamentos de Jesus sobre 4
perspectivas, sendo que Mateus, Marcos e Lucas são conhecidos especificamente como evangelhos sinóticos. Também é colocado como evangelhos sinóticos, que é conhecido como devido às suas semelhanças semelhança de estruturas, ponto. Evangelhos canônicos, Mateus, Marcos, Lucas, e João, ponto, são os livros aceitos pela tradição cristã como sagrados e oficiais. Ponto. Evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas, ponto, chamado assim como apresentar uma visão conjunta, sinopse e muitas histórias idênticas, que é identificais, que é coisa como idênticas, que está identificando a fala dos 3 e 4 evangelhos. Bem, que os 3 evangelhos são Mateus, Marcos e Lucas. O último se encerra com João. Lucas foi evangelista, mas os 3 foi apóstolo. Mateus, apóstolo. Marcos, apóstolo. João, apóstolo. E Dr. Lucas, evangelista. Né? Para que possa ter a colocativa com o verbal. Aí podemos ver. O quarto evangelho de João, apresenta uma perspectiva mais simbólica e teológica, diferendo, que é uma diferença ou diferento na estrutura dos simpáticos, que é na estrutura da escrita e na estrutura da forma de expressar ele é diferenciado. Ponto. Os atores, o evangelista, São Mateus, apóstolo, Marcos, seguindo de Pedro, e Lucas, médico e companheiro de Paulo, e João, o apóstolo amado, ponto. Aí podemos entender essa colocativa tal verbal que a Bíblia dá por colocação que a Bíblia fala. Você pode pegar a Bíblia na sua casa se você quiser, você faz um desafio aí para você mesmo. Você pega os 4 evangelhos. Evangelho de Mateus, Evangelho do apóstolo Mateus, Evangelho do apóstolo Marcos, Evangelho do apóstolo João e Evangelho do Dr. Lucas, que formou em medicina. Evangelho do apóstolo Mateus, Evangelho do apóstolo Marcos e evangelista Dr. Lucas, e você coloca também o Evangelho de João, que é 4. Lê os 3 evangelhos. Mateus, Marcos e Lucas. Né? Lê os 3. E aí quando você terminar de ler os 3, você parte para o evangelho de quem? Você vai partir. O evangelho de quem? De João. Você pode ver que no evangelho de João, ele é mais detalhado. Ele tem mais detalhes. Ele tem mais coisas mais aprofundadas e mais colocativas, verbalizadas, do que nos 3 evangelhos que eu citei. Que era o apóstolo Mateus, o apóstolo Marcos e o Dr. Lucas. Porque o que está escrito no Evangelho de Mateus está escrito no Evangelho de Marcos. E o que está escrito no Evangelho de Marcos está escrito no Evangelho de Lucas. É uma repetição. Ali se repete. Você pode ver, é uma repetição. Ele se repete. Então você pode pegar o Evangelho de João e você pode ler. O Evangelho de João não se repete. Ele foi detalhado. Ele foi escrito porque João ele presta muita atenção no que Jesus falava. Ele guardava o que Jesus dizia, os seus ensinamentos. Não que os outros não guardavam. Os outros guardavam, mas não como João, atento, não disperso. Tem pessoas que ficam disperso a palavra de Deus no culto e acabam não aprendendo da palavra de Deus. Não leva nem uma caderneta e nem um caderno para anotar o que o pastor diz, o ensinamento da palavra. Você pode ver toda igreja que você for visitar, se o pastor tiver dizendo, se o pastor dizer, e se não voltar na fala dele, no dialeto formal dele, vai dizer assim, irmãos, fecha a Bíblia, você não fecha.
Continue com a Bíblia aberta. Porque tudo que tem que ser fato tem que ser provado. Se ele prega ali, ele tem que falar baseado na Bíblia, dentro das Escrituras Sagradas. Não é foda, não. Tem que estar com a Bíblia aberta para tu ler, acompanhar a pregação, ver se realmente está batendo. Aí você tem que entender o que a Bíblia diz. Então, você pode ver os dois evangelhos, que é o evangelho de Mateus, do apóstolo Mateus, do apóstolo Marcos e do doutor Lucas, ele é repetitivo. Esse repete em Mateus começa, em Marcos repete, e em Lucas também. Agora em João não. Em João é detalhado. Você não encontra no Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, porventura, o que você encontra no Evangelho do apóstolo João. Jesus transformando água em vinho. Jesus chamando Lázaro para fora. Jesus ressuscitando Lázaro depois de 4 dias no sepulcro. E aí? Você não encontra água se transformando em vinho no casamento, que Jesus foi convidado. Evangelho de João capítulo 2. Você não encontra nos outros evangelhos, em João, você encontra o verbo se fez carne, nos outros você não encontra. Você não encontra nos outros evangelhos, mas no evangelho de João, você encontra o evangelho de João capítulo versículo 9, que fala detalhadamente sobre aquele que estava no seio com o Pai, era Jesus, lá está escrito. E aí? Então o evangelho de João, ele é detalhado. Tem algumas coisas que podem se repetir, mas é pouquíssimas. Pouquíssimas. É mais coisas renovadas e novas do que coisas repetitivas, que é colocativas entre os 3 evangelhos. Então você pode ver que dentro do evangelho de João tem alguns detalhes inclusos aqui no evangelho para que nós podemos prestar atenção. Porque os 4 evangelhos são esses. Evangelho do apóstolo Mateus, evangelho do apóstolo porventura Marcos, evangelho do doutor Lucas e evangelho do apóstolo porventura João. São 4 evangelhos conhecidos como evangelhos canônicos, né? Por expressão dialeto formal, por colocação simbólica, eles é conhecido como evangelhos sinóticos, né? Conhecido como evangelhos sinóticos. Né? Então, esses evangelhos, eles são os evangelhos que estão na Bíblia. São inspirados pelo Espírito Santo de Deus e fala com você. Eu já vi pessoas deixando a Bíblia de lado para ler coisas de apócrifos, livros apócrifos. Não faça isso não, minha irmã. Vai para a Bíblia. Vai ler a Bíblia tem que ser a nossa base de fé, tem que ser a Bíblia. Né? A Bíblia é a conduta de fé pelo cristão. O resto dos livros são preenchimentos, sabe de quê? De prateleira e de armário e de guarda-roupa. Claro! Não? Agora a Bíblia faz parte da minha vida. Eu tenho que pegar um livro para fazer parte da minha vida. E que livro é esse? A Bíblia. Ela faz parte da minha vida. Por isso que eu disse na live anterior que a Bíblia não foi feita para ser lida. Ela foi feita para ser meditada. Você vai ler na condição de meditação para que a palavra do Senhor venha no teu coração. Tu vai ler, mas na forma de meditar. Não é ler correndo como doido, não. Tem que ler com cuidado, ver as pontuações, ver as vírgulas, ver as colocativas, ler. Não é ler desesperado, não. Você tem tempo para tudo, mas você não tem tempo para Jesus. Tem tempo para tudo, mas não tem tempo para parar. Tem pessoas que têm, mas tem pessoas que não têm. E você se considera um cristão que nunca pegou na Bíblia nem para meditar nas Escrituras? Então esses livros que eu citei para você são os livros, porventura, conhecidos como evangelhos canônicos, que são canônicos, que é os 4 evangelhos da Bíblia. Colocativo, verbalizado, que a Bíblia inspirou a conduta de fé para a minha vida espiritual e para a tua vida espiritual, para que nós podamos crescer em Cristo e crescer na fé do Espírito Santo de Deus, por colocação qual que o nome do Senhor vai ser glorificado em nossas vidas. Né? Então nós temos que entender isso. Ao Velho Testamento, né? O Novo Testamento tem 39 livros. O Velho Testamento, que é o Velho Testamentário, tem 39 livros. O Novo Testamento tem 27 livros. Ao total dá 66 livros, tudo, né? Sobre as Escrituras Sagradas.
Então eu quero trazer para a sua vida aqui para que você possa entender. Então, esses evangelhos de Bartolomeu, eles não foram colocativos na Bíblia. Quando eu digo assim, meu pé doador lá começou a rasgar e só deixou o que ele queria deixar. E pronto, ele ficou por isso mesmo. Né? Deixou o que ele queria deixar e deixou. Né? Então esses livros, tem sim. Eu tenho eles aqui em casa. Eu tenho aqui em casa eles. Livro de Bartolomeu, livro eu tenho aqui em casa os apócrifos, né, que não estão na Bíblia. Eu tenho. E já li eles. E conheço eles. E sei. Né? Então, para você que está porventura começando, medita na palavra. Vai para a Bíblia. Vai para a nova criação, a nova criatura, Evangelho de João capítulo 3. Vai para essas coisas para que tu saiba em mente. Para que tu possa crescer na fé do Senhor na vossa vida. Então tem algo que eu quero te dar também, que fala a respeito de uma colocação que eu quero trazer para a sua vida. Né? Há uma resposta colocativa qual que eu quero trazer para você. Tem muitas pessoas que se perguntam, né? Quem criou o livro, né? O livro-arbítrio? Livro-arbítrio, né? Quem foi que criou? Vamos lá. Diz assim: ninguém criou o livro-arbítrio, no caso, vírgula, pois é um conceito filosófico e teológico complexo que evoluiu, ponto e vírgula. No entanto, vírgula, Santo Agostinho do século VI foi criá-lo ao formular o termo e a ideia como a capacidade de escolha entre o bem e o mal, vírgula. Bastando-se em reflexões anteriores, como as Artidotes, e desenvolvidos em sua obra de Libério-Arbítrio, que é Libério-Arbítrio, explicando a origem do mal através do mal, usa desta liberdade usam. Ponto. A ideia central, porém, remonta à expectativa humana, tá? Textos bíblicos, que é expectativa humana, e textos bíblicos sobre a responsabilidade de Adão e Eva. Ponto. Quer dizer, Adão e Eva. Então o livre-arbítrio foi algo inventado. Não tem o livre-arbítrio na Bíblia. Tem pessoas que usam dessa liberdade para poder pecar e poder fazer tudo que é errado. E o livre-arbítrio não tem o nome de livre-arbítrio na Bíblia. Agora fala assim, 2 caminhos. Lá tá, 2 caminhos. Mas não é livre-arbítrio. Entendeu? Aí podemos entender. Aí vamos. Desenvolvimento do conceito, 2 pontos. Raiz antiga, 2 pontos. A nação de escolher humana já está presente na filosofia, ou em filósofos como Artidotes, mas se o termo específico, ponto, quer dizer, liberdade para que possa pecar filosofadamente, ou até mesmo filósofo que a mente focada, né? Então algo que vem da filosofia, colocativo verbalmente, para que possa entrar uma tradução, para que as pessoas possam cair. Só que não é bem assim como muitas pessoas pensam. Aí vamos, né? Divisão para Agostinho 2 pontos. No século VI, Santo Agostinho popularizou a expressão liberou arbítrio, livro-arbítrio, em sua obra, diferenciando-o da liberdade, 2 pontos. Livro-arbítrio é a faculdade de escolha, que é uma faculdade de escolha própria.
É uma escolha que eu tenho, né? De escolher, inclusive, o mal, vírgula, enquanto a liberdade e o bem. Usa desta faculdade, vírgula, escolhido o bem. Tem gente que escolhe o bem ou o mal, ponto. Aí vamos, teologia cristã, dois pontos. A formulação, Agostinho buscou, concluzia a ideia de um Deus bom, com a existência do mal, vírgula, atribuindo o mal à mal vontade humana, vírgula, que usa o mal do bom, o mal do bom, divino do livro arbítrio, ponto. Aí podemos perspectivas positivas ou perspectivas que é coisa com perspectivas posteriores, visões determinadas, dois pontos, filosóficas, como símbolos e simpotorique, que é coisa como constante, livre-arbítrio, vírgula, vendo as nações humanas como determinou por causa da causas anteriores, vírgula, ignorantes pelos diversos costumes de livre-arbítrio que é colocativo para uma escolha entre o bem e o mal. É uma escolha positiva. Ponto. Visão espiritual, nesse ponto. Katz explica que Deus cria os espíritos simples e ignorantes, vírgula, como opidão, tendo para o bem quando para o mal, vírgula, tornando-se maus para a vontade própria, vírgula, usando para liberdade o livre-arbítrio, né? Em resumo, vírgula, enquanto a experiência de escolha é inerrante que é inerrante à humanidade, sendo Agostinho foi fundamental para dar nome e estrutura, que é nome e estrutura para este nome. Nome e estrutura, né, filosófica ou conceito de livre-arbítrio, que se tornou um pilar no debate sobre responsabilidade e a origem do mal, ponto. Aí podemos entender essa colocação qual que a Bíblia traz no verbolismo da colocação. Então você pode ver que o livre-arbítrio, ele foi inventado. Então o livre-arbítrio não tem na Bíblia. Ele foi inventado. Por que ele foi inventado? Porque para deixar uma posição e uma liberdade para que as pessoas possam escolher o que as pessoas querem seguir. Eu tenho aqui nas minhas mãos um livro aqui que ele fala sobre o livre-arbítrio, que é coisa como predestinação de livre-arbítrio na teologia Jacó Armânio, que é esse aqui, ó. Esse livro aqui é muito bom, ele fala sobre o livre-arbítrio, né? Então ele fala sobre o livre-arbítrio que a pessoa porventura tem, né? Agora o livre-arbítrio é uma posição, não quer dizer que a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala sobre dois caminhos. Então esses dois caminhos é uma escolha que a pessoa tem para escolher e uma escolha que a pessoa tem para decidir o que eu vou escolher da minha vida, o que eu quero da minha vida e o que eu quero fazer da minha vida. É uma escolha, é uma posição de escolha. Então essa escolha que eu vou fazer é uma escolha que vai decidir, que vai definir minha vida. Eu posso servir o inferno e também eu posso servir Jesus, o Nazareno. É uma escolha que eu tenho que decidir. O livre-arbítrio, ele não tem a palavra escrito livre-arbítrio na Bíblia. A Bíblia fala bem assim no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Olha só o que a Bíblia diz. Né, no vocabulário qual verbal, para que tu possa entender essa colocativa qual que cita a Bíblia Sagrada. Né? Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 13, fala bem assim, os dois caminhos. Aqui não fala livre-arbítrio, então o livre-arbítrio foi inventado. Ele foi colocativo de uma invenção. Lá não fala sobre livre-arbítrio, lá fala dois caminhos. Aí lá fala, versículo 13,
entra pela porta estreita, vírgula, porque larga é a porta, vírgula. É espaçoso, vírgula, o caminho que conduz à perdição, vírgula, e muitos são os que entram por ele, ponto e vírgula. 14. Porque estreito é a porta, vírgula, e apertado, vírgula, o caminho que leva à vida, vírgula, e pouco há que a encontre, ponto. Então você pode ver que o Evangelho do Apóstolo Mateus, capítulo 7, e versículo 13 e 14, lá fala sobre os dois caminhos que a pessoa quer seguir. Então o caminho largo é o caminho do mundo, e muitos passam por ele, que é o caminho da perdição, da condenação. O caminho estreito é poucos que passam por ele, que é o caminho da salvação, o caminho da rendição, o caminho da purificação, o caminho da salvação. Eu quero botar isso aqui para que tu entenda, porque a apostila vai falar sobre isso. Né? Então esse caminho é uma escolha que eu tenho que escolher. Se eu quero Jesus ou se eu quero as trevas do mundo. As coisas que o mundo tem para me dar, que é largo. A porta é larga e lá você se sente à vontade, mas o preço do pecado e o salário que vai vir sobre você, se você escolher o caminho largo, é muito alto. Porque tudo que nós fazemos ali tem um preço. Nada é de graça. Nada é de graça. Então nós temos que entender o que a Bíblia nos diz e o que a palavra nos diz. Então eu quero deixar bem claro a minha posição do livre-arbítrio. Para você entender essa colocativa verbal, que a Bíblia dá por colocação simbólica e por comparação. Dois caminhos é uma escolha. Eu escolho seguir o caminho da salvação, que é Jesus, ou eu escolho seguir o caminho da perdição, que é o inferno. Só tem dois, não tem 3, nem 4, nem 10. É só 2. Não tem a de purgatório, isso é conversa. É só o caminho da salvação, o caminho da condenação. Entre o bem e o mal. Aí eu volto para os evangelhos para que tu entenda a minha colocação que eu quero trazer para a sua vida. Então esses evangelhos que não foi colocativo na palavra é porque não foi verbalizado. Né? Então esses homens que não foi simplesmente colocativos na Bíblia Sagrada, eles são homens que escreveram, mas também, porventura, não foi colocado os seus livros, quer dizer, o seu evangelho, os seus evangelhos dentro das Escrituras Sagradas, para que possa determinar e para que possa estar escrito. Aí eu tenho algo para te dar aqui, para que tu possa entender. Outras referências, 2 pontos. Bartolomeu também é mencionado no Evangelho de João, vírgula, aonde é chamado de Natanael, ponto, aquilo que eu preguei na igreja. O Evangelho de Bartolomeu é uma obra perdida entre os apócrifos do Novo Testamento, vírgula, mencionado em diversas fontes nos primeiros anos do cristianismo, ponto. É possível que ele seja o mesmo texto chamado de Questões de Bartolomeu, ou a ressurreição de Cristo, ou mesmo um terceiro distinto de ambos, ponto. Então contém coisa no livro de Bartolomeu que talvez pessoas não tenham nem conhecimento sobre a ressurreição de Cristo e sobre a crucificação do Deus vivo, sobre Jesus. Aí descendo, os 12 apóstolos de Jesus tinham nomes com significados que refletia suas origens. Características, ponto. Pedro, vírgula, por exemplo, vírgula, significa pedra, vírgula, enquanto João significa Deus é gracioso, ponto. Outros nomes, como André, vírgula, Tiago, vírgula, Filipe, vírgula, Bartolomeu, vírgula,
Mateus, Tomé, Judas Tadeu, Esse Judas Tadeu aqui é irmão de Jesus, viu? Judas Iscariotes, que é o traidor, e Simão também possui significados importantes relacionados à força, suplitação, amizade, e bênção, que também é notório por significado do seu nome. E outros aspectos da fé é personalidade. Ponto. Aqui estão os nomes dos 12 apóstolos e os seus significados, 2 pontos. Simão Pedro, 2 pontos. Pedro, que quer dizer Pietro. Ou Pietrus. Pietro ou Pietrus, né? Em grego, que também significa pedra ou rocha, ponto. André, 2 pontos, significa viril ou homem forte. Viril ou homem forte, ponto. Tiago, filho de Zebedeu, 2 pontos, significa aquele que suplita. Ponto. João, 2 pontos, significa Deus é gracioso. Ponto. Filipe, 2 pontos, significa amigo dos cavalos. Cavalos. Ponto. Bartolomeu, 2 pontos, significa filho Ptolomeu. Significa filho de Ptolomeu. Ponto. Mateus, 2 pontos, significa dom de Deus. Ponto. Tomé significa gêmeo. Ponto. Tiago, filho de Alfeu, 2 pontos, significa aquele que suplita. Ponto. Judas Tadeu, 2 pontos, significa louvado ou corajoso. Ponto. Simão, o zelote, 2 pontos, significa aquele que ouve. Ponto. Judas Iscariotes, 2 pontos. Judas significa louvado, ou Iscariotes pode se referir à cidade de Queriotes. Ou significa homem de Queriote. Ponto. O nome Jesus, derivado do hebraico, é conhecido como Yeshua, significa Yeshua, é Salvador, ou Deus salva. Ponto. É um nome com profundo significado religioso, especialmente dentro do cristianismo, aonde Jesus é considerado o Messias, o Filho de Deus é Salvador da humanidade, ponto. E aí? Deixei para você o significado de todos os nomes para que você possa aprender e se atentar. Agora vamos lá. Os discípulos de Jesus, todos eles sofreram perseguições em seu ministério. Por que ele sofreu tanta perseguição no seu ministério? Porque Jesus chamou os apóstolos para simplesmente viver aquilo que Jesus tinha para eles. E sabendo que a preparação de Jesus para com os apóstolos, porque nós temos que definir isso,
Existem 70 apóstolos, existem 70 discípulos, e existem 12 apóstolos. 12 apóstolos que foi chamado por Jesus, e existe 70 discípulos que foi colocativo, né, quando ele escolheu 70 discípulos para andar, né? E eles abandonaram por causa da pregação que Jesus pregou, né, na sinagoga. Quando ele falou: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não terá comunhão comigo. Então você pode ver essa colocativa, que esses 70 e esses 70 discípulos não conseguiu continuar a caminhada. E os 12 apóstolos ficaram até o final com Jesus. E Jesus instruiu a igreja, que são os 12 apóstolos, os 12 apóstolos, ele instruiu, dizendo para os 12 que ele simplesmente, né, seria perseguido por amor a Jesus. Por amor a Jesus, os apóstolos seriam perseguidos, seriam presos, seria afrontado, seria porventura machucado, seria zombado, criticado e seria crucificado. Uns seria morto crucificado, outros seria morto pela espada. Então Jesus ele ensinou os 12 apóstolos, quando ele estava com eles, a palavra, e preparou eles para a perseguição futura que viria quando Jesus fosse para o Pai, depois da sua morte e a sua ascensão à direita de Deus. E os discípulos viveram conforme Jesus tinha ensinado ele. Que o Evangelho, ele é cumprimento de deveres e de valores. É cumprimento de valores e cumprimento de deveres. Então, nós temos que entender que o Evangelho, ele é uma entrega. Ele não é obrigatório para ninguém. Aquele que quiser me seguir, tome a tua cruz e me siga. O Evangelho pregado verdadeiro, ele traz raiva ao coração de muita gente. Ele traz, porventura, levantes sobre vidas de muitas pessoas. Ele traz, porventura, dedos, acusações, julgamentos, pedradas. Pessoas que são usadas por demônios, pessoas que são cascas e que dão lugar para espíritos corpóreos para poder perseguir, né, os cristãos dos mártires, né, que são cristãos, né, porventura perseguidos da igreja. Em vários países tem cristãos sendo mortos porque procede a sua fé e tem a sua fé colocativa em Deus, em Jesus. E Jesus disse, né, por amor a mim vocês serão perseguidos, mas lembrai-vos dos profetas antes de vós, ou antes de vocês, que eles foram perseguidos, mas não perderam a fé. Continuaram firme por amor a mim, por amor ao meu nome. Por que o nome de Jesus traz tanta ira? Porque o nome de Jesus, ele provoca um ódio no inferno e Satanás. E Satanás tem os seus adeptos e tem as pessoas, seus instrumentos, seus cavalos para poder usar, para poder destruir essas pessoas. O que o Evangelho faz de mal com a pessoa? O que um cristão faz de mal? Vive a sua vida, trabalha, vai para o culto, cultua Cristo e volta para casa. Que mal tem nisso? O Evangelho tem sido uma mão amiga, um braço estendido para salvar vidas, restaurar casamentos, libertar pessoas, tirar pessoas da ignorância, que é a presciência, trazer o conhecimento, né, abrir a mente, trazer uma nova chance, uma nova vida, uma nova esperança em Cristo Jesus, o Cordeiro Vivo. O que o Evangelho faz de mal? Nada. Mas é porque o nome de Jesus é poderoso. E o nome dele provoca fúria, ódio e raiva nos demônios. E os demônios usam, porque eles são espíritos corpóreos, eles não têm corpos físicos para poder agir, então ele usa pessoas. Ele trabalha aqui na mente, no subconsciente. Ele trabalha na mente do ser humano para tentar destruir o ser humano. Ele ilude o ser humano com mentiras,
com meras verdades colocativas para destruir a pessoa com vícios degradantes. Que vício é esse? Álcool, droga, coisas que qual verbalizamos, a palavra certa colocativa, para tentar prender o homem naquele mundo que o homem nunca mais, que o homem não possa nunca mais sair, se não tiver uma força do Senhor e o apoio de alguém que o ajude na oração e pregue o Evangelho para que possa solucionar sobre a libertação que vem de Jesus, o Cordeiro de Deus. Então nós temos que entender, né, o porquê isso acontece. Então Jesus deixou bem claro, quando separou 12 homens com o poder e autoridade da sua palavra, para expulsar demônios, para curar enfermos, para transformar vidas, ele deixou bem claro essa fala, por forma de dialeto formal, por simbolismo. Ele disse bem claro que vocês serão perseguidos. Então, Jesus disse, quer me seguir? Negue a si mesmo. A palavra nega a si mesmo é negar as minhas vontades. É negar os meus prazeres carnais da minha carne que grita. Gálatas capítulo 5, versículo Gálatas capítulo 5, né? Capítulo 5, versículo 16 a 17, lá fala dos frutos da carne e os frutos do Espírito. É uma colocativa qual que muitas pessoas querem servir a Jesus do jeito que quer. E os discípulos, os apóstolos de Jesus, eles serviram Jesus do jeito certo. Como eu disse e repito, tem gente que não é convertido, é convencido. É convencido. E pessoas convencidas, elas não são convertidas ao Evangelho da verdade, ao Evangelho, simplesmente Evangelho que é pregoado, que é a palavra. Eles são convencidos, não convertidos ao Evangelho e nem a Jesus. Então, há muito a se pensar. Então, simplesmente é porque Jesus se ensinou aos discípulos. Quer me seguir? Negue a si mesmo, negue suas vontades, negue os seus quereres, pegue a cruz, siga-me. Vai negar sua própria vida, vai negar sua própria história. Você não vai ter vida aqui na terra. Quem quer seguir Jesus não vai ter vida, né? A vida não é mais dele, é do Senhor. É Deus que conduz a vida dele, é Deus que conduz a história dele, é Deus que conduz ali a vida dele. É uma escolha, é uma posição. Ele está ali para servir, porque servo quer dizer, Deus quer dizer servo, quer dizer, é no grego, serviçal, servo do Senhor. Então, não tem como a gente poder bater de frente com isso. Quem quer seguir o Senhor tem que abrir mão dos seus quereres, das suas vontades, das coisas que, porventura, muitas vezes, porque Jesus é bem claro, tomar a cruz é negar a si mesmo. Quem quer me seguir não vai ter vida, propriamente. Não vai ter vida. A vida acabou. É negar tudo aquilo que você acha que um dia você acha que você pode fazer, você não pode. Você não vai viver para o mundo mais. Você vai viver sua vida normal, buscando a Deus, cultuando. Você não vai poder fazer o que você quer fazer. Essa é essa a posição. Porque ali fala de negar a si mesmo. É morrer o velho homem, morrer a velha mulher e nascer o novo homem. Você não faz o que você quer. Ali agora é Cristo, agora é Jesus, agora é o Senhor que reina. Não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. O homem vai perder a sua vida aqui para ganhar ela lá. Você vê todo mundo fazendo, o povo ímpio do mundo, fazer as coisas, poxa, eu queria tanto fazer. Você não pode. Porque o ímpio é ímpio, você não é ímpio, você é cristão. Então tem coisas que você pode e tem coisas que você não vai poder. Então é negar o mundo. Quem tem amizade com o mundo, é inimigo de Deus. Porque Deus não é amigo do mundo. Tem inimizade com Deus. Então por isso que muitas pessoas deixam a desejar e não entendem. Aí achar, servir Jesus não pode fazer nada, servir Jesus não pode nada, né? Tudo é do diabo, não é isso. Tu tem que entender o que é espiritual, o que é carnal, tem que ter visão, irmão.
Tem que estar ligada, a visão tem que estar aberta para você ver o que é. Não é que é tudo do diabo, não é que é tudo de Satanás. Não. Tem coisas que é maligno. E Deus vai querer ser o povo envolvido com o demônio? Deus não vai querer. Se você é de Deus, tu quer o que com ele? Tu não tem nada a ver com ele. Né? Quem serve, ele vai para lá. Agora, quem serve a Jesus, serve a Jesus. Então, eu quero deixar para tu esta palavra. Né? Então, é isso que acontece. Então, é grande o levante. Né? Levanta mesmo, tenta contra a nossa vida mesmo, mas o Senhor, o Senhor nos alertou que isso aconteceria com a igreja, com o povo, porque o povo faz parte da igreja. Não quer dizer que o povo é a igreja, o povo faz parte da igreja. Né? A igreja é um membro, é um corpo. Então cada membro ali é um irmão. Né? A igreja o irmão faz parte do corpo da igreja. Você é um membro do corpo da igreja. Você não é igreja, você é membro do corpo da igreja. Né? Está ali para fazer, para ser instruído, vai fazer parte da Nova Jerusalém, vai morar no céu, vai entrar para as portas da Nova Jerusalém, da Nova Canaã. Então, você tem que obedecer, porque o segredo da vitória de um grande homem é a obediência. Por que o povo se quebra? A desobediência. Né? É a desobediência que leva o homem à falência, à miséria, à vida miserável, à vida pecaminosa que destrói a vida do homem. É a desobediência. Nós temos que entender isso. Né? Para que nós podemos colocar uma colocação qual verbal, para que nós podemos entender. Então eu quero descer mais um pouquinho aqui na leitura para que você entenda. Agora vamos descer aqui sobre conhecido como, vamos descer aqui, elaboração, 2 pontos. A origem hebraica, 2 pontos. O nome Jesus tem raiz. No hebraico, Yeshua, ponto. Significa Yeshua. É uma forma abreviada de Yeshua. Yeshua. Né? Que é coisa como Yeshua, vírgula, que significa Yeshua, né? O Eshima, o Yeshua, é salvação, o Deus é salvação, ponto. Aí vamos, que essa palavra é no hebraico, né? Aí vamos, revelasse cristão. Revelasse cristão. 2 pontos. Para os cristãos, vírgula, Jesus é o Messias, vírgula, aquele que foi profetizado para salvar a humanidade dos pecados. Ponto. Forma grega, 2 pontos. Em grego, vírgula, o nome é transliterado. No grego o nome é transliterado como Jesus. É transliterado no grego Jesus. Ponto. Forma latina. 2 pontos. O nome foi latinizado como lesus, vírgula, posteriormente, vírgula, traduzido para o português como Jesus. Ponto. Aí vamos, significado teológico, 2 pontos. O nome carrega a ideia central do cristianismo de que Jesus veio para redimir a humanidade e oferecer a salvação para o homem e para todos que querem o Senhor. Ponto. Aí vamos. Ou seja, vírgula, o nome de Jesus foi uma revelação divina. A Virgem Maria é o significado indicário
toda a sua missão, Deus salva, ponto. A palavra de Jesus é a forma latina do grego, que é conhecido como lesus, vírgula, que, vírgula, por sua vez, vírgula, é a transliteração do hebraico Jesua, ou Jesuá, ou Jesuaia, conhecido como Jesuá, ou Jesuaia, vírgula, cujo significado é exuviar, é salvação, ponto. E é isso, eu quero deixar para a sua vida, literalmente, né, que é coisa como conhecido como transliteração, ou transliteralmente, a palavra hebraica que eu dei para você, deixei para você aí, é o nome de Jesus. Então eu quero deixar essa palavra para você. Se você gostou, deixa o seu joinha, o seu comentário embaixo, amém? Eu vou encerrar minha live nessa noite, e que Deus abençoe a sua vida, e na próxima terça-feira eu estou de volta. Na próxima terça-feira eu vou estar falando sobre qual é o verdadeiro significado do nome de Jesus. Eu só trouxe o literalmente, para o grego, para o hebraico, o nome dele, né? E eu vou estar falando qual é o verdadeiro significado do nome Jesus, ponto de interrogação, né? Eu vou estar falando aí o verdadeiro significado do nome de Jesus na próxima live. E na próxima live vamos também tratar sobre a informação sobre a morte dos apóstolos. Na próxima terça-feira eu vou estar falando sobre informações sobre a morte dos apóstolos, viu? Vou falar com detalhes como eles morreram, né? E vou dar versículos para que tu possa entender aí da Bíblia, em nome de Jesus Cristo. E também vamos falar sobre Judas Iscariotes, enforcou-se após trair Jesus. Detalhes, morte natural, tradições diversas, né? Vamos estar falando disso aí na próxima terça-feira. E eu deixei para você o nome, o significado do nome de Jesus. Isso aqui foi só algumas posições que eu quis colocar. Deixei o nome dos apóstolos, o significado dos apóstolos, deixei tudo para tu aí. A live está completa aí. Se você gostou, ajude com joinha, amém? Comente também embaixo, por caridade divina. Ajude o canal para a glória do Senhor. E na próxima terça-feira eu te espero aqui, viu? Eu estou começando tarde a live, eu vou me explicar aqui, irmãos. Eu estou começando tarde a minha live, porque não está dando para que eu possa fazer a live 3 horas, né? Mas a partir da semana que vem vai tudo começar 3 horas, viu? Hoje começou esse horário, né? Segunda-feira também começou tarde, mas a partir de segunda-feira adiante vai começar 3 horas em ponto, né? Eu estou me comprometendo aqui para começar 3 horas as lives aqui no meu canal do Facebook. E no TikTok também vai começar às 3 horas na quinta-feira. E no sábado, lá no meu canal do YouTube, né? No meu canal do YouTube vai ter live também, sábado às 3 da tarde, que vai ser sobre as taças de Deus, né? Derramada, né? Sobre a terra, sobre a Apocalipse, sobre a escatologia. Eu vou estar falando sobre as taças de Deus lá no meu canal do YouTube. E é isso, amém? Se você gostou, Deus abençoe sempre. E é isso. As pessoas que vão assistir a minha live, ajude com o joinha, amém? Né? Comente, né? Que Deus abençoe a sua vida em Cristo. E as pessoas também que vão ouvir a minha live, né? Nos status do Face, nos status do Zap, né? Também ajude com o joinha, compartilhe, né? Para que a live cresça e chegue em outros ouvidos de outras pessoas. Então tá aí a live que eu fiz. Na próxima, que Deus abençoe sempre, né? E na próxima terça-feira tem mais.
e na próxima terça-feira e segunda e terça aqui no Facebook, amém? Tem mais. E quinta-feira eu te espero, viu? No meu canal do TikTok. Que Deus abençoe a sua vida. Saudação de paz. Pastor Josué, Shalom Adonai. Fique em paz até quinta-feira no TikTok, às 15 horas da tarde. Deus abençoe. Está aí todo o relatório dos apóstolos e o significado e as posições. Deus abençoe.